Amém? Então hoje é um tema maravilhoso que Deus colocou no meu coração, que é não temas. Olha para a pessoa do lado e fala, não temas. Não, agora você vai falar assim com a autoridade de crente, vai. Não temas. Agora olha assim como se estivesse dando uma bronca, olha no fundo do olho dela e fala, não temas. Tipo, não ouse ter medo. Amém? Eu creio que Deus tem falado muito comigo esses dias sobre temor, né? Sobre ter medo. Às vezes a gente tem medo de grandes coisas e às vezes a gente tem medo de pequenas coisas. Às vezes a gente tem medo de começar algo novo e às vezes nós temos medo de mudanças. Eu vou mudar, né? Vou fazer algo. Até hoje eu fiz isso e a partir de agora eu vou fazer aquilo. Então, são grandes e pequenos. A gente nunca pode calcular, né, o tamanho do sentimento do nosso irmão. A gente tem que ter empatia. Às vezes a pessoa vai te falar uma coisa e você vai falar, mas isso daí não é nada. Mas para aquela pessoa é um grande medo, né? Mas o Senhor está aqui essa noite para te falar, não temas. Amém? Não temas, porque o Senhor é contigo. Então o nosso texto está em Isaías 41:10. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia. Se não, você acompanha no telão com a gente e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora eu quero ler com vocês, amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, Senhor, essa é a tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de dois gumes. Nós estamos aqui para sermos ministradas por Ti, Pai. Seja, Senhor, o nosso direcionador. Seja, meu Deus, aquele que fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz em alto e bom som. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Gente, não tem aqueles textos que a gente lê e ele é autoexplicativo? Para mim, esse versículo é um desses, amém? O Senhor está falando assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Aqui já podia acabar, né? Ponto final, glória a Deus, eu vou temer por quê, né? Se Deus é comigo. Mas aí ele diz assim, ó, não te assombres, não fique apavorado, não fique com medo, não fique assombrado, porque eu sou o teu Deus. Você tem um Deus, amém? Eu te sustento com a minha destra fiel, a mão do Senhor te sustenta, amém? A mão fiel do Senhor te sustenta. Então eu coloquei aqui, ó, vivemos em um mundo onde o medo tem tentado dominar o nosso coração. O coração das pessoas andam dominadas pelo medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de não conseguir, medo de não ser o suficiente, entre outros tantos. Mas a palavra de Deus vem com a resposta direta para a nossa alma, que é não temas. Não é um conselho, é uma ordem acompanhada de uma promessa. Gente, é isso que eu quero que você entenda bem o que o Senhor está falando aqui. Ó. O Senhor não está colocando como condição. Olha, dependendo da situação, não temas. Vou te dar um conselho, não fica com medo, não. É uma ordem de Deus. Por isso que eu falei, fala bem sério para a pessoa assim, não temas. Porque essa palavra é uma ordem de Deus para a sua vida. Então, se você quiser ser obediente a Deus, acabou o medo. Amém? Não temas e você já vai estar sendo obediente a uma ordem que veio da palavra de Deus para a sua vida. Amém? E além dele te dar uma ordem de você não temer, ele ainda coloca acompanhado de uma promessa. Não temas, porque eu sou contigo, amém? Eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te fortaleço, eu te carrego no meu colo. Então, além dele te dar uma ordem, não temas, ele ainda se coloca como aquele que vai te guardar onde quer que você vá e o que quer que você faça, amém? Porque eu sou contigo. Deus é conosco em todas as áreas da nossa vida.
Quando Deus declara que está conosco, isso não tem limite, não tem limitações, né? Não é delimitado, até aqui o Senhor vai comigo e daqui para lá o Senhor não vai mais. Então nós gostamos de limitar Deus, nós gostamos de encapsular Deus, colocar Deus em uma caixa. Isso Deus faria por mim, aquilo Deus não faria. Ah, mas por que Deus faria isso por mim? Porque Deus é amor, amém? Deus é amor e Deus ama, Ele ama você incondicionalmente. Tem um outro versículo que eu separei também, que fala que Ele te chama pelo nome. Deus sabe o seu nome, Deus sabe quem você é. Ei, Deus não se engana, Ele não se distrai, Ele não se confunde. Ele sabe quem sou eu e Ele sabe quem é você. Ele te conhece pelo seu nome. Então, onde quer que você vá, o Senhor está contigo, amém? Então, mesmo quando você tenta sair da presença de Deus, né? Olha o que o salmista fala: se eu fizer a minha cama no céu, lá o Senhor estará. Será que tem algum lugar que você possa ir? Será que tem algum lugar onde você possa se esconder de Deus? Não, aonde você está, Deus está com você. Então por que tanto medo? Por que tanto medo? Se aquilo que você intentar no seu coração, o Senhor já tem falado essa noite, pode ir que eu sou contigo. Amém? Pode fazer, porque eu te ajudo, eu te sustento. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida, amém? E aqui eu coloquei aqui, ó, nos dias bons e difíceis, nas decisões importantes, nas batalhas internas e externas, na vida espiritual, emocional, familiar e financeira. A presença de Deus não é parcial, mas é completa. Ele não entra só aqui dentro da igreja. Ele caminha conosco todos os dias. Ele vai com a gente para o trabalho, volta do trabalho, vai para a escola, para a faculdade, volta. Então, eu vou na feira, eu vou no mercado. Aonde você vai, o Senhor vai com você. Em nome de Jesus, é isso que você precisa entender no seu coração, amém? Se Deus está contigo, então o medo não pode governar a minha vida. O medo paralisa, mas a presença de Deus impulsiona, amém? Repete comigo: o medo paralisa, mas a presença de Deus impulsiona. E é isso que você tem que ter na sua mente, amém? Você não pode ser paralisada mais pelo medo. Esse tempo da paralisia ditada pelo medo do amanhã, às vezes você está sendo paralisada simplesmente por causa da opinião dos outros. Você está sendo paralisada por comparação, porque você abre a sua rede social e vai rolando o feed, e ali parece que a vida de todo mundo é muito perfeita, e ali parece que o casamento de todo mundo é lindo, não tem problema, e ali parece que todo mundo é tão feliz, é tão bem resolvido, é tão bem colocado dentro do mercado, tem um corpo perfeito, tem uma casa perfeita, tem um marido. Mas não, gente, esse povo é gente como a gente. São pessoas do dia a dia, só que elas mostram o que elas querem mostrar ali, elas mostram o que elas precisam mostrar para vender. Às vezes você abre a sua rede social e você vê, essa pessoa é tão cheia de Deus, eu não chego nem aos pés dele, mas Deus não deu a unção dele por medida. Da mesma forma que Deus é na vida dessas pessoas, Deus é na sua vida também, mas houve uma decisão dessas pessoas talvez, de começar com medo, começar ali, mas eu vou com medo mesmo, em meio às críticas, em meio aos apontares de dedo. Então às vezes o que nos está nos fazendo nos movimentar não é a palavra de Deus, mas é o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de mim. Eu sei do que eu estou falando, isso também já me paralisou algum tempo da minha vida. Mas se eu começar a viver um monte de crítica, mas se eu começar, quer ver uma coisa que às vezes é tão boba? A gente fez 21 dias de jejum, né? Aí fiz a live, amém? 21 dias, um monte de gente aqui acompanhou a live. Aí um monte de gente fala, tá virando blogueira agora, né? Porque e agora é pastora blogueira, né? Porque é famosinha, né? E aí, às vezes, vem um elogio disfarçado de crítica, né? Às vezes, você não sabe se a pessoa é seu fã ou é seu hater, você não consegue entender ainda bem o que é aquilo ali. Eu não concordo com isso, que eu acho que quem faz jejum não pode falar. E aí, às vezes, uma coisa tão simples faz o quê? Te paralisa. Porque você se esquece em algum momento da sua vida que não são essas pessoas que te sustentam. É Deus que te sustenta. Amém? Deus te sustenta com a destra fiel dele. Então, muitas vezes a gente vai sendo direcionada de maneira inconsciente, às vezes nem é consciente.
Às vezes nem é consciente, você vai ser direcionada como um produto do meio mesmo, pelas pessoas, pelo seu meio social, pelos seus parentes, pelas pessoas mais próximas de você, e aí você fica pensando assim, mas se eu começar algo e der errado, todo mundo vai rir de mim. Se você começar algo e der errado, sabe o que vai sobrar para você? Experiência, para quando você começar de novo, você começar melhor. Você começar com mais certeza, você começar e não cometer os mesmos erros que cometeu no passado. Amados, Deus está falando para você que é um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você, um tempo de conquista, um tempo de novas conquistas está liberada sobre a sua vida. Se você recebe, diga: eu recebo esse novo tempo. Há um tempo de novas conquistas para você. Deus quer começar algo novo para você. E Deus não está olhando para a sua situação financeira, Deus não está olhando para a sua situação familiar, Deus não está olhando para o lugar onde você mora, Deus está olhando para você e para o seu coração, para a sua determinação, para a sua força de vontade, para aquilo que realmente você tem sonhado, buscado. E se você decidir, Deus abre as portas, Deus traz a provisão, Deus faz o milagre, amém? Você serve um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será de eternidade em eternidade, Ele não muda e Ele não mudará. Então você põe o pé e Deus coloca o chão, amém? Só que nessa geração de hoje a gente está querendo sentir ainda se o chão é forte, se ele aguenta o nosso peso. Mas não é assim que nós nos movemos, amém? Não precisamos viver com medo, mas sim com ousadia. A base da coragem não é a ausência de problemas, mas é a certeza da presença de Deus na nossa vida, amém? Guarde essa frase: a base da nossa coragem não é a ausência de problemas, mas é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Não é ausência de problemas, não é ausência de medo. O medo se faz necessário, porque aqui ninguém é a Mulher Maravilha, amém? Ninguém é o Superman. Nós precisamos ter medo para agir, às vezes, com cautela, mas precisamos ter uma ousadia, como filhas amadas do Senhor, como mulheres cheias da presença do Senhor, como mulheres que têm uma promessa de... você caminha por promessa. Você caminha com a promessa de Deus na sua vida. Então se movimente por essa promessa, se movimente com essa promessa, amém? Então Deus disse assim, eu te fortaleço, amém? Lá no versículo, quando você acha que não aguenta, o Senhor vem e te fortalece. Eu te ajudo, quando você não sabe mais o que fazer, o Senhor vem e te ajuda. Eu te sustento, quando você parece que não vai ter mais forças para continuar, o Senhor vem e te carrega no colo, amém? E Ele te sustenta na sua caminhada. Então não temas, porque aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, está aqui essa noite, amém? Por isso você pode avançar, você pode recomeçar, você pode tentar, e quantas vezes for necessária. Eu amo servir a Deus, porque servir a Deus é a certeza de que todo dia eu posso recomeçar. Servir a Deus é a certeza de que todos os dias eu posso começar algo novo com Deus na minha vida, amém? Todos os dias é a certeza de que eu não estou só, mas o Senhor está comigo. E olha que nem a Uri sabia o que eu ia falar, e nem ela sabia o que eu ia falar, e no final é a mesma coisa, nós não estamos sozinhas. Você não está só, amém? Então, ousadia é dar passos sabendo que Deus vai sustentar cada um dos seus passos, amém? Fiel é o Senhor que nos prometeu. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse que está com você, Ele está com você e acabou. É fim de papo, amém? Isso não tem como voltar atrás. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando tudo parece tão silencioso, Ele está lá. Amém? E quando você acha que não, Ele está presente. A fidelidade de Deus não depende da circunstância. Ele é quem Ele é, amém? E Ele é Deus. Ele é Deus do secreto, Ele é Deus do silêncio, Ele é Deus do vazio, Ele é Deus do cheio, Ele é Deus de todos os lugares, em todos os momentos. Só que às vezes, eu vou abrir só um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Eu já conversei com pessoas que às vezes falam, mas parece que acontece na vida de todo mundo. Mas uma pessoa do meu lado aqui começou e deu certo, eu comecei quase a mesma coisa que ela e não deu certo. Porque eu acho que Deus não está na minha vida. Porque eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deixa eu só falar uma coisa para você sobre conduta. Cristão anda com conduta de cristão. Amém? Cristão anda com conduta de cristão.
Então, o que você precisa observar nesses tempos, dessa globalização, amém? Que tipo de cristão você está sendo? Que tipo de crente, de mulher de Deus você está sendo? No seu comportamento, na sua fala, nas suas atitudes, no amor ao próximo. Então tem a ver com semente. É impossível você plantar e não colher. Mas o que você tem plantado no seu dia a dia? Eu não falo mal de ninguém, apóstola, mas eu sento para ouvir. Sento lá e fico lá na mesa, ouvindo as pessoas falando mal, criticando, falando de todo mundo. E eu fico muito à vontade ali, muito bem, obrigada. Na verdade, dependendo do tipo de cristão que você for, a pessoa não tem nem coragem de começar a falar mal de alguém perto de você. Não tem coragem. Não tem coragem de falar mal da sua pastora perto de você. Não tem coragem de falar mal do seu pastor perto de você. Não tem coragem de falar mal das pessoas perto de você. Muitas vezes nós podemos fazer o bem e não fazemos. Muitas vezes nós podemos ajudar alguém e não ajudamos. Muitas vezes nós podemos estender a nossa mão e não estendemos. Porque às vezes é mais fácil criticar, é mais fácil sair de perto, é mais fácil não se misturar, é mais fácil. Mas a gente às vezes acha que precisa ter muito, mas não precisa ter muito. Você vai ali, outro dia eu estava no Farol ali, fui levar minha irmã lá, voltei, tinha 2 crianças ali, quase meia-noite vendendo bala. Vocês não vão embora? Só depois que vem vender tudo. Aí comprei tudo, mas tinha outra caixa. Aí foram lá na marquise da farmácia, pegaram outra caixa. Aí eu voltei aqui, acho que peguei a Thelma, e fomos procurar blusa de frio para eles. Você lembra? Fui pegar, estava essa garoa e eles estavam sem blusa de frio. Eu não gosto de falar, né? Assim, o que a gente faz é só um exemplo de que às vezes a gente não precisa ter muito. Algumas pessoas às vezes me procuram e elas não são nem crente, eu sou muito católica, viu? Você poderia me ajudar? Poderia, claro que eu poderia. O que você está precisando? Eu estou precisando disso, daquilo. Vamos lá, acabou o problema, vamos resolver esse problema. E às vezes não é nada material, é só uma palavra. É só uma palavra, é só um conselho, é só um versículo, é só um abraço. É só um eu estou aqui se você precisar. Só que a nossa conduta, às vezes quando a nossa conduta não condiz com a palavra de Deus, então nós estamos caminhando para longe de Deus. Ei, guarda isso no seu coração, não é Deus que se afasta de você. É você que se afasta de Deus. Eu nunca me afastei de Deus, eu nunca saí da igreja, mas a sua conduta de vida faz com que Deus não fique perto de você. Porque Deus, Ele não volta atrás da palavra dEle. A palavra dEle é amor, é paz e amor. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de caminhar tem que ser em amor. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. E como você se ama, você amar aquela pessoa e tentar ajudar e tentar fazer o bem. Amém? E ver uma pessoa ali e falar assim, não, eu tenho que fazer algo por essa pessoa. Esses dias eu estava meditando na palavra, quando Deus fala, quando tem um versículo que fala que Deus se moveu-se de íntima compaixão. E eu falei, nossa, mas isso deve ser algo muito forte, né? Como que é isso? E eu estava vindo de carro ali pela rua do Hospital Grajaú, e uma mulher, ela meio que correu assim na frente do carro, quando ela chegou no ponto, ela se ajoelhou e ela começou a chorar, mas ela chorava. E aquilo acabou comigo. Eu falei, acabou de morrer uma pessoa. E essa mulher está sozinha, sem ninguém para dar um abraço nela. Eu falei, eu preciso parar esse carro. Porque aquilo doeu na minha alma, ver aquela mulher desesperada. Não sei se você já recebeu uma notícia horrível em um hospital. Mas ela estava tão desesperada que ela não conseguia sentar assim, no ponto de ônibus, de tanto que ela chorava. E às vezes tudo que você pode fazer é parar o seu trajeto, a sua correria, ir lá e dar um abraço numa pessoa. Amém? Às vezes nós estamos tão ocupados, correndo tanto para lá, para cá, em prol dos nossos interesses, em prol de tantas coisas que nós estamos esquecendo realmente do que importa. Nós não estamos caminhando como cristão. Ei, nós somos a Bíblia. A Bíblia, para quem não é crente, é você. Ei, acorda. A pessoa que não é cristão, ela não vai ler a Bíblia, ela vai ler você. Ela vai olhar e vai falar assim, eu conheço uma pessoa crente. Meu Deus, se um dia for crente igual a ela, né? Ou uma pessoa crente que me constrange.
mesmo eu sendo católico, mesmo eu sendo da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, essa pessoa me constrange com o amor, com o cuidado, com o carinho, com a atenção. Então, muitas vezes, irmãos, essa sensação de que você tem, de que você está só, ou de que Deus não é contigo, ou que se você começar algo você não vai conseguir, tem a ver mais com a sua caminhada, com a sua conduta de vida cristã, com a sua conduta, como eu me movo. Gente, não é, mas realmente hoje nós escolhemos. Ei, escolhe com quem você quer andar, escolhe com quem você quer conversar. Não é, mas é acepção de pessoas. Não, você ama todo mundo. Você ama todo mundo, eu amo todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, eu desejo a paz para todo mundo. E para quem não gosta de mim, eu também, amém, glória a Deus, estou aqui. Mas com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero sentar para ouvir o que tem para me falar, com quem eu quero orar, amém? Pessoas que na hora que você precisa, vão estar ali, amém? Pessoas que realmente vão se mover de íntima compaixão pelo seu problema, pela sua dor. Pessoas que realmente, amém, estão ali interessadas em ver você prosperar, em você dar certo. Porque se você começar a fazer algo e uma pessoa que se diz sua amiga chegar e encher você de crítica, mas não te der um conselho que aquilo ali vai tornar melhor, não é sua amiga. Que eu posso falar, olha, deixa eu te falar, essa comida que você vende está uma delícia, mas a embalagem não. Vamos melhorar essa embalagem? Vamos melhorar, amém? Eu fiz algo que ajudou, eu fiz uma crítica e trouxe uma solução para aquela crítica. Se você anda com pessoas que na hora que você conquista algo, a pessoa ela sorri, mas em seguida vem uma crítica, você compra um carro e fala, ai que carro lindo, mas esse carro, ai menina, não acha peça, viu? Não bate esse carro, porque se você bater... Então, que tipo de pessoa é essa, né? Que não consegue só ficar feliz com a sua felicidade, alegre. Então, às vezes, você vive temeroso, você vive temerosa porque você está se relacionando com pessoas que estão distantes de Deus. Pessoas que não são suas amigas, não querem ver você feliz, não caminham, amém? Porque as pessoas que realmente caminham com Deus, que realmente querem ver a sua bênção, o relacionamento é diferente. O relacionamento é diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo porque o Senhor é contigo, mas a sua plantação tem que ser uma plantação que você veja que vai gerar uma colheita boa. Amém? Porque não tem como você colher o que você não planta. Não faço nada nunca por ninguém. Mas eu quero que alguém faça alguma coisa por mim. Que bexiga é essa? Você há mais prazer em dar do que em receber. Amém? Em nome de Jesus. Cerque-se de pessoas, amém? Cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Cerque-se de pessoas que oram com você, que oram por você. E que quando você não tem força de orar, ela vai ali e ora com você e ora por você. Cerque-se de pessoas que falam de ideias, que falam de planos, que falam de projetos. Cerque-se de mulheres, amém, que não tenham vergonha de elogiar outras mulheres, que não têm vergonha de vir aqui e falar, nossa, que pessoa que prega bem, que pessoa que canta bem, que pessoa abençoada, que pessoa simpática, que pessoa linda, né? Linda mesmo de aparência ou de atitude, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai fazer a diferença na sua caminhada, isso vai fazer a diferença naquilo que Deus tem para você. Porque não tem como, irmãos, a gente viver uma vida despencada, bagaceira, não ora, não lê a Bíblia, não faz propósito com Deus. Faça propósito com Deus, amém? Faça um propósito com Deus. Olha, esses dias eu falei para algumas pessoas, estou orando meia-noite. Meia-noite eu não consigo, eu acordo muito cedo, depois ore 11 horas. Mas vamos orar. Se ora 11 horas, eu oro meia-noite. Eu tenho pessoas aqui dentro que a hora que eu falar, amanhã nós abrimos um jejum, elas abrem um jejum. Vai ter um banquete para elas comer no outro dia, elas estão no jejum. Por quê? Porque é assim que nós temos que andar. Porque é assim, são com essas pessoas que nós temos que conviver. Amém? Mas eu não estou falando que com isso você desfaça de outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas estão muito radical na internet, né? Não, é que assim,
Eu sei com quem eu quero me relacionar. Eu quero me relacionar com pessoas que me fazem ser melhor a cada dia. Amém? Eu desejo isso. Eu desejo isso. Eu quero me relacionar com pessoas que me inspiram. Vocês aqui me inspiram tanto, vocês nem sabem como. Às vezes eu estou conversando com vocês 5 minutos assim, eu saio tão inspirada daqui, tão motivada. Né? Uma coisa às vezes que vocês falam, uma coisa que vocês estão fazendo, que vocês estão lutando, que vocês estão batendo, eu saio daqui motivada, porque é sobre isso, amém? É sobre isso, é sobre você ter uma conduta de cristã, de mulher cristã. E aí você vai saber, não tem nada, porque maldição sem causa não encontra, maldição sem causa não encontra repouso. Se a sua vida com Deus está ok, se a sua caminhada com Deus está ok, ei, não temas, Deus é contigo, amém? Agindo Deus, quem impedirá? Não tem homem, não tem mulher, não tem situação que vai impedir a sua bênção, impedir que você avance, impedir que você realmente tenha êxito em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Você e Deus é a maioria, você e Deus é a maioria, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero falar para você assim, Deus não se associa com aquilo que diz respeito à santidade dele. Deus não se associa com aquilo que não está de acordo com a palavra dele. Deus não se associa, amém? Então tome cuidado, todas as redes quase eu tenho falado sobre isso, porque muitas vezes você está iludido, você está ludibriado por caminhos que são enganosos, e a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Amém? Então guarde o seu coração. Então não é que Deus deixa de existir na sua vida, mas é você que afasta Ele, dependendo da maneira que você vive. Eu falei, quem planta na desobediência colhe consequências, mas quem planta por princípios colhe o favor de Deus. Então quer começar a desfrutar da bondade de Deus? Começa a plantar princípios e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então eu coloquei assim, confie mais no Senhor, tenha menos medo, tema menos, avance com fé, viva de forma que honre a presença de Deus. Essas são algumas coisas que você precisa começar hoje, confia mais no Senhor, porque quando você confia mais no Senhor, o medo vai diminuir. O medo vai diminuir. Ei, o Senhor fala para um homem lá, né? Você tem fé? Se você tiver fé, ele fala assim, Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé. Coloca a fé, porque ele entendeu que a fé dele era pouca para alcançar aquele milagre. Então busque ao Senhor em fé. E se você entender que você tem pouca fé, peça ao Senhor. Fala, Senhor, me fortalece, eu quero ser uma mulher cheia de fé. Eu quero ser uma mulher, eu tenho orado esses dias por uma igreja avivada, cheia, assim, com essas mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Cheia, às vezes Deus fala um negócio para você, você tem medo de entregar algo para alguém que você sabe que é Deus falando na sua vida, e você não entrega, amém? Eu vou às vezes em um culto de meia hora ali, a irmã entrega para outro, que entrega para outro, que entrega para outro, que você se abaixa e fala, eu vou ficar abaixada aqui para ninguém me ver, daqui a pouco a irmã te pega por aqui, te põe de pé e fala, assim te diz o Senhor. Aleluia, amém? Mas é porque deixou de temer. Às vezes você tem medo até de ser usada por Deus. Você tem medo até do que Deus pode fazer na sua vida. Você tem medo daquilo que Deus tem para te entregar. Ei, Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para derramar algo especial sobre você. Ah não, esse amém aí, Deus não derrama nada não. Deus te chamou para derramar algo específico para você. Há uma unção específica de Deus para a sua vida. Há um chamado específico de Deus para a sua vida. Como Deus usa a Ana, não vai usar a Joaquina, mas vai usar a Ana e vai usar a Joaquina, vai usar você. Amém? Uns vai usar para pregar, outros vai usar para orar, para interceder, para profetizar. Mas Deus vai te usar. Deus vai te usar. Às vezes nós paramos nossa vida observando, nossa, como aquele irmão, como aquela irmã é usado, sai no sapateado, entrega, mas Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida, e às vezes não vai ser sapateando, girando, mas quando você abrir a sua boca para falar com uma pessoa, a vida dela vai ser mudada. Não temas. Deus está falando, não temas. E eu quero concluir essa mensagem falando para você assim, começa no espiritual. O Senhor está falando assim para você, começa
no espiritual. Então para de temer no espiritual, amém? Começa a pedir para Deus mesmo: Senhor, me usa. Senhor, me usa, me enche da tua presença, me transborda. Eu quero ser o foguinho de Jesus. Eu quero ser a brasa viva dessa igreja. Eu quero ser cheia do Senhor. Eu quero sair rolando naquele chão ali, lotada, cheia da tua unção. E você vai ver que depois disso você não vai ter medo de mais nada. Ei, depois disso você não vai ter medo de mais nada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, porque começa aqui. A nossa base é espiritual, nós somos espirituais. Então não adianta, a gente está muito voltada a conquistas lá fora. Nós estamos muito voltados a querer coisas que o dinheiro pode comprar. Nós estamos muito voltados a querer as coisas de lá de fora. Mas o nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é do céu. Então quebra hoje esse medo de ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quebra hoje. Eu já conversei com gente que fala assim: eu nem leio muito a Bíblia. Mas por quê? Porque vai que Deus quer me usar para pregar a palavra. Ai, bexiguenta, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Então eu vou te falar uma coisa: peça ao Senhor. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, o eu sou, o teu Deus está aqui essa noite te falando: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento, com a destra da minha mão que é fiel. É fiel, amém? Em nome do Senhor Jesus, você não precisa ter medo do caminho quando tem a certeza de quem está caminhando com você. Essa é a minha conclusão. Você não precisa ter medo do caminho quando você sabe quem está caminhando com você. Amém? E o Senhor está caminhando com você. Então hoje o meu desafio essa noite para você é que você tenha ousadia, mas que a sua ousadia comece pela sua vida espiritual. Que a sua ousadia comece realmente, começa lá dentro da sua casa, unja a sua casa, abre as janelas, põe o demônio para correr, pega o seu filho correndo na casa, vem aqui que eu que vou orar por você hoje, põe a mão na cabeça dele, ora lá, começa a deixar Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Quando alguém contar alguma coisa para você, não, eu vou te... você me dá um conselho? Não vou te dar um conselho não, vou te dar algo melhor do que isso daí. Vou orar por você, coloca a mão. Mas quem sou eu para orar por alguém? Você é chamada do Senhor, escolhida do Senhor, eleita, amém? Você é a mulher que Deus quer usar para essa geração. Em nome de Jesus, abre a sua boca e o Senhor vai te encher. Começa a orar e Deus vai te dar as palavras. Em nome do Senhor Jesus, começa a fazer diferença na vida das outras pessoas. E você vai ver que essa coragem vai refletir em todas as áreas da sua vida. Você vai ter tanta certeza que Deus está com você, que você vai começar a dar passos largos. E daqui a pouco você vai começar a correr e ninguém mais te segura. Em nome de Jesus, amém? Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, aplauda o Senhor. O Senhor, não sou eu não. Aplauda o Senhor aí, glorifique a Ele, fala: obrigada, Senhor.